acontece no mundo dos esportes você encontra aqui. De julho de 2012, Palmeiras joga melhor, Valdívia perde pênalti, Henrique é expulso e mesmo com um jogador a menos, Verdão empata com São Paulo na Arena Barueri. Jogando com 10, ainda empatamos, desperdiçamos um pênalti, hoje o empate tem sabor de derrota. Melhor em campo, o goleiro Denis salva a tricolor da derrota. Com 2 gols de Danilo, o Corinthians vence o Náutico de virada e deixa a zona de rebaixamento. Destaque do Vélez na Libertadores, o atacante Martínez faz exames médicos e acerta com o timão. Atlético Mineiro faz 4 no Figueirense e continua na liderança do Brasileirão. E mais, o último treino da seleção brasileira de Mano Menezes antes do embarque para Londres. O espanhol Jorge Lorenzo vence GP da Itália e assume liderança do Mundial de Motovelocidade. Seja bem-vindo, Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Vamos começar falando do Clássico Paulista no Brasileirão. O Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, e o São Paulo, que ainda não ganhou nada este ano, empataram. O Verdão jogou melhor, perdeu o pênalti e teve jogador expulso. Já no São Paulo, parece que nada mudou. Na estreia do técnico Ney Franco, o tricolor continuou jogando um futebol bem abaixo da média e, graças ao goleiro Denis, não saiu de campo derrotado. Veja os principais lances com a narração de Fernando Solera. Vamos ver lá o que acontece. Os homens se perfilam, um passo para dentro da área, a bola foi levantada, olha o gol, 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 gol! Gol do artilheiro, o matador! Caiu a feição, de graça, no jeito, falhou a defesa. Luiz Fabiano bota para dentro com 12 minutos e meio. Novo em Douglas, traz Douglas, encara a marcação, jogou entre as pernas de outro adversário e foi derrubado. Falta de Henrique, cartão na certeza. Cartão na certeza. Cartão para Henrique, pela vermelho. Amarelo e vermelho. Cai Valdívia, a bola que sobrou, o próprio Valdívia se levantou, foi lá para a zona da área, vai chutar, foi derrubado, o juiz marca pênalti. O árbitro apitou autorizando, 1, 2, 3, defendeu o Denis, e defendeu o Denis, depois o bolo se forma, e a bola chutada para o mato. Atenção, a bola vem alta, e bate no travessão, no tiro de Badinho e gol! Gol do Palmeiras! Empata o jogo, Mazinho para o Verdão. Eu acho que eu tenho que dividir a minha coletiva aqui em 2 partes. A primeira, pelas circunstâncias do jogo, eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade aqui de somar 3 pontos no campeonato, pela forma que o jogo foi jogado, com o adversário, com o jogador praticamente o segundo tempo todo com o jogador a menos, e a gente não soube aproveitar isso, mesmo à frente do placar, né? E aí outra parte, né, que a gente tem que dividir em termos de campeonato brasileiro, de pontuação, por se tratar de um jogo dentro da tabela considerado fora de casa, a gente somou 1 ponto, continuamos ali junto com o Botafogo, dividindo o posto ali, o Botafogo em 4º e a gente em 5º, e os 3 últimos jogos, né, em 9 pontos disputados, a nossa equipe ela somou 7 pontos. E algumas críticas que nós ouvíamos no trabalho anterior era de que a bola não chegava sempre limpa ao centroavante, o time não era arrumado e cedia muitos contra-ataques. Esses problemas você acha que todos se repetiram hoje? Eu acho que em alguns momentos sim, né? Embora a gente não pode esquecer nunca que a gente jogou contra o Palmeiras, né? Nós tínhamos pela frente um adversário qualificado.
Inclusive, eu coloquei até durante a semana, era a melhor equipe para estrear dentro de um casco, onde é dividida as responsabilidades. Né? Então, a gente não pode também esquecer que do outro lado tinha uma equipe com jogadores que acabaram de ser campeão da Copa do Brasil, com uma organização. Né? Então, eu acho que cometemos alguns erros, mas não são erros que a gente pode consertar. Depois de uma conquista, é normal que aquela equipe caia de produção, apresente 3, 4 partidas até se reencontrar ou partir para essa tentativa. No caso do Palmeiras foi diferente. Se ele não começou tão bem contra o São Paulo, saiu atrás do marcador, perdeu um jogador, terminou a partida em alta. Bruno, como é que se explica isso? Foi bom, era mais ou menos o que vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro. A gente vinha jogando bem dessa forma, mas por algum motivo ou outro a gente não conquistava os pontos e por isso que a gente se encontrava nessa situação difícil. Mas hoje a gente mostrou a força do nosso time e se teve um time hoje que quis ganhar foi o Palmeiras. O Palmeiras perde 7 jogadores considerados titulares para enfrentar novamente o Curitiba. Time que jogou recentemente 2 partidas, ganhou uma, empatou a outra, foi campeão da Copa do Brasil e vai pegar um time mordido. Difícil, vai ser outra guerra lá no Couto, como está sendo todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas o legal do nosso time está sendo isso, quem entra está dando conta do recado. Agora vamos ver o que pensa o técnico Luiz Felipe Scolari a respeito desse empate, que para ele não ficou de bom tamanho não. Quem teve a oportunidade maior de ganhar o jogo fomos nós, jogando com 10, ainda empatamos, desperdiçamos um pênalti, hoje o empate tem sabor de derrota. Se um elenco tão contestado como o do Palmeiras, depois de passar uma experiência como de quarta e jogar um segundo tempo com um jogador a menos, e empatar contra o time que veio descansado, candidato ao título, que apresentou, o torcedor do Palmeiras pode, no mínimo, ficar otimista com relação também ao Campeonato Brasileiro, ou é cedo para falar nisso? Nós estamos muito longe dos outros. Eu quero que o torcedor fique otimista, eu quero que o torcedor nos ajude, isso eu peço, por favor, nos próximos 5, 6 jogos, para que a gente some o número de pontos, para ficar ali pelo 14º, 13º, para depois, no segundo turno, a gente ter uma possibilidade muito melhor. Já que eu acho que o primeiro turno nós ainda vamos penar muito, mas naturalmente uma exibição dessas te dá ânimo, te dá um pouco de conforto para que imagine a tua equipe melhor nos próximos jogos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, e o Filipão realmente tocou num ponto importante. Era um Palmeiras desacreditado. Um Palmeiras desacreditado que ganhou a Copa do Brasil e que logo no primeiro jogo, depois da conquista da Copa do Brasil, pegou um São Paulo, é um clássico regional, tem a rivalidade, perdendo o jogo por 1-0, um jogador expulso no começo do segundo tempo, ainda assim... Tomou um gol. Ainda assim manteve-se forte, jogou melhor que o adversário, empatou o jogo, poderia ter vencido uma vez que o Valdívia perdeu um pênalti. Então, é um Palmeiras que pode até ser limitado do ponto de vista técnico, pode não ter o elenco dos sonhos, mas é um time guerreiro. Então, o time, você olha na tabela de classificação, ainda está na zona de rebaixamento, talvez até brigue para não cair. Mas que esse resultado resgata a confiança do torcedor e também melhora a autoconfiança, se é que o Palmeiras não tem nenhum problema de confiança, que acabou de ganhar uma Copa do Brasil, mas que dá moral para a sequência de um trabalho, isso dá, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Luciano, amigos do Gazeta Esportiva. O Palmeiras, ele tem as suas limitações claríssimas, mas ele achou um jeito. O São Paulo é que parecia que estava de ressaca ontem, com um a mais, um sono. É difícil. O trabalho do Ney Franco está começando agora. Ele vai demorar um tempo para colocar a filosofia dele e é realmente assim que a coisa funciona. Será que ele vai ter tempo? Será que vão deixar ele trabalhar? Nos últimos tempos não tem acontecido isso no São Paulo, não. São Paulo tem dado prazo de 3, 4 meses. O Leão chegou a 8 meses debaixo de uma pressão tremenda. Não sei se ele terá tempo para trabalhar. Há uma insistência, no meu modo de entender, completamente equivocada de querer lançar jogador da base. A base não revela nada.
Até porque as bases no Brasil têm que passar por uma remodelação. Os caras acham que tem uma boa base é ter um hotel 5 estrelas, um campinho bem feito. Tem que ter uma filosofia, tem que ter um esquema de treinamento, que o René Simões está impondo agora, mas isso demora. Claro. 3, 4, 5 anos. Um trabalho na base semelhante ao que é feito na divisão de cima, até mesmo do ponto de vista tático. Quer dizer, isso aí não existia no São Paulo e começou agora. Então, quer dizer, não adianta. Se o Hotel 5 Estrelas gerasse bom jogador, o Tahiti tinha a melhor seleção do mundo, aqueles hotéis maravilhosos e tal. Até se classificou para a Copa das Confederações, mas não adianta. Hotel 5 Estrelas, não tem um hotel 6 estrelas na África do Sul e não tem time de futebol. Não adianta nada. Você tem que ter uma estrutura de trabalho, um planejamento definido. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas realmente ontem o Palmeiras chegou mais perto, esse pênalti deveria voltar, houve invasão e o Denis se adiantou. E o Palmeiras demonstrou garra, personalidade e o São Paulo foi sonolento outra vez. E repito o que você disse, né, Flávia? Só um começo do trabalho do Ney Franco. Que tenham a paciência necessária para que ele possa desenvolver Não tem sido assim nos últimos tempos. Eles têm acabado rapidinho. O Atilson Batista trabalhou 10 jogos. Perdeu um e mandaram embora. E curioso que é no São Paulo, que já tem um passado de... faz tempo, né? Com o Tele Santana, foram 5 anos, com o Muricy Ramalho. Eram outros tempos. Hoje o São Paulo é outra coisa. O São Paulo tem um passado maravilhoso, um passado. E a nossa enquete do site gazetesportiva.net tem a ver com o novo técnico do São Paulo que estreou ontem no Choque Rei. A pergunta é, o técnico Ney Franco conseguirá arrumar a equipe do São Paulo? Sim ou não? Acesse o site e vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Com tempo, sim. Esse time eu acho que não dá para arrumar, não. Você acha que não? Se você der um time, um elenco é muito fraco. Eu acho que o molecada. Eu acho bem ruim. Eu acho que o São Paulo contratou um zagueiro agora, que é o Tolói, o resto, acho todos fracos. Tem o Cortez, que é um bom jogador, se tivesse... Não é, viu? Não é lateral. As duas vacas bravas que saem correndo lá para frente, não conseguem fazer marcação. Mas você faz um trabalho de cobertura com os volantes. Então, se tiver aí tempo... você tem o Casemiro, que é um jogador que acha que é um gênio, e é um jogador limitadíssimo, um jogador pesado, que não se envolve no jogo. Tem o Denilson, que é bom jogador, tem o Lucas, que a gente não sabe se volta, ele vai ficar na seleção durante 9 rodadas, e o Luiz Fabiano. Eu acho isso muito pouco para um time que se pretende. Talvez o Jadson possa se assentar, mas realmente eu acho muito fraco. Acho o elenco bem fraco do São Paulo. Com isso aí não dá não. Ou reforça ou não vai acontecer nada. E não adianta trazer moleque da base. Vai queimar a molecada que já não é grande coisa e ainda vai ser queimado. Atenção, você que é lojista, eletricista ou consumidor de bom gosto. Preste atenção no grande lançamento que a Lumbra tem para você. A grande novidade da Lumbra é a linha Inova. Instalação perfeita em caixas de alvenaria niveladas à parede ou mais profundas. Seu sistema inovador com presilhas serrilhadas permite o ajuste ideal em caixas com até 5 centímetros de profundidade. Design exclusivo e tecnologia antiaderente à sujeira. Inova. Muito mais do que você espera, por bem menos do que imagina. Linda a Inova, não? Inova tem sistema único de instalação e por isso é muito fácil de instalar em qualquer parede. É branca, com design moderno e não suja, graças à tecnologia antiaderente aplicada ao produto. E ainda vem prontinha para ser instalada. Você que é lojista, procure um dos representantes da Lumbra e se surpreenda. Inova. Muito mais que você espera, por bem menos do que imagina. Finalmente, o Corinthians voltou a jogar bem no Brasileirão. Com 2 gols de Danilo, o Timão venceu o Náutico de virada e deixou a zona de rebaixamento. E mais uma vez, a Fiel fez a diferença. Pouco mais de 23 mil torcedores lotaram o Pacaembu e ajudaram o time do Parque São Jorge a conseguir a 2ª vitória no Brasileirão. Veja os gols. Aí o Kim. Souza. Aí no Souza. Ed Carlos, de frente pro gol. Toque era pro Lúcio. Ed Carlos, de frente pro gol. Bateu, é gol. Gol do Náutico. Na marca de 22. Pela primeira vez, de frente pro gol, teve liberdade. O Ed Carlos tirou o Cássio da jogada, tirou do lance, tirou do goleiro. Paulinho. Bola lá pra dentro pro Danilo, bateu, é gol! Gol do Corinthians!
a jogada, recebeu dentro da área de forma inteligente, bem ao estilo do Danilo, sempre apagadão no jogo, mas a bola procura o Danilo. 23 do primeiro tempo, agora Corinthians 1, Náutico também 1. Ainda Emerson, vai para a jogada individual, Emerson pedalou, passou por um cruzamento, saiu, olha o toque, contra na trave, ainda Paulinho bateu na trave, na volta, Fábio Santos, bateu, é gol! Gol do Corinthians! Danilo, primeiro uma bola do Ed Carlos na trave, ia ser contra. Depois Fábio Santos, ataque do Corinthians, bola no travessão. A sobra fica com ele, Danilo. Na marca de 5 minutos, agora Corinthians 2, Náutico 1 no Pacaembu. Emerson, depois de um super êxtase, bate uma mini deprê. Essa mini deprê já está passando? Pois eu acho que é natural que, né, depois de um desgaste físico e mental, você deu uma baixada na bola e tal, mas quando o atleta veste a camisa do Corinthians, que é um clube grande, que tem uma torcida dessa e que precisa, todo jogo tá mostrando por que tá aqui, né, então acho que passou do momento de recuperar aí os pontos perdidos e dar um up aí na tabela. Não dava mais para esperar, para reagir no campeonato, Cássio? Tínhamos que reagir, né? E conseguimos. Uma vitória difícil, do estilo do Corinthians, mas o importante é ter conseguido os 3 pontos. O que dá para projetar nesse Campeonato Brasileiro? Olha, agora é focar e tentar ganhar o máximo de pontos possível. Primeiramente, sair da situação que é embaixo de tabela e a primeira metade do campeonato é somar o maior número de pontos para brigar lá em cima com os grandes. Por que você decidiu ficar? Decidi ficar por uma série de fatores, pelo elenco que tem, por campeonatos que tem a disputar, pela diretoria que não mediu esforço para permanecer comigo e com o Paulinho. Esse foi um dos fatores que fez eu ficar e junto com meus familiares, meu representante, achou melhor ficar, até porque o Corinthians não mediu esforço para permanecer e agora a gente sabe que tem muito para acrescentar aí diante do Campeonato Brasileiro. Foi uma importante vitória do Corinthians. Alguém vai dizer, ganhou do Náutico, é mais que obrigação. Verdade. Mas o Corinthians tinha que sair daquele... Ontem o Tito explicou muito bem isso no Mesa Redonda. Quando você consegue alguma coisa grande, não é só no futebol, na vida, né? Você consegue um grande objetivo, é natural que você dê uma diminuição no seu grau de concentração. Você vai se concentrando. Baixa adrenalina. Você vai se concentrando, você vai se pilhando, você vai, né, para chegar naquela coisa grandiosa. Quando você consegue, é natural, mesmo que seja uma coisa positiva, se for negativa, então nem se fala. Mas se for uma coisa positiva, você baixa e demora para você voltar. É difícil. Imagina, o Corinthians, esses jogadores estavam preparados para jogar com o Boca e La Bombonera, depois aqui no Pacaembu, o país todo em volta disso, de repente vai jogar com o Náutico, o Campeonato Brasileiro, que é legal, o Campeonato Brasileiro é bacana, mas é uma coisa mais trivial, é mais do dia a dia. Então é natural que o time dê uma baixada de bola. E aos poucos vai voltando. Era importante que o Corinthians ganhasse. Ele poderia ter dado empate, porque o Náutico jogou bem. O Corinthians, se ele empatasse, por exemplo, demorava mais esse processo, né? Claro. Acho que agora a tendência é o Corinthians fazer uma campanha, seguramente vai ficar entre os 10 primeiros do campeonato e está dentro, está cumprido. Vai jogar um campeonato com relativa força para chegar no final do ano e ter um Mundial inteiro. Concentrado, ligado, né? Não largar totalmente a competição. É um time que vai ter que administrar, né, Flávio? Administrar, digo, do ponto de vista físico, porque é uma ironia, mas tem um detalhe que a gente não pode ignorar. O Corinthians vai chegar no Mundial em final de temporada. E uma temporada muito desgastante. Tite está muito ligado nisso. Tenho conversado com o Fábio, que é o preparador físico, e mesmo a dosagem de treinamento físico, isso vai ter que ser o Corinthians revista. Já tem feito isso, que é o que se usa modernamente no mundo do futebol. Não tem mais aquele negócio de o cara correr, subir morro, ficar em sala de musculação. Isso é coisa antiquada no futebol. Então o Corinthians está já partindo para alguma coisa intermediária. Então, ainda assim ele estará em decadência física e o Chelsea no meio. Isso tem uma influência no próprio planejamento do Campeonato Brasileiro. Claro. Se você vai para brigar pelo Campeonato Brasileiro, você não mede esforço para acabar a temporada mesmo, você
dá um gás maior. Agora, não tem só o Campeonato Brasileiro. Tem que esticar, né? Tem que esticar. Mas ainda um time que não fez pré-temporada ficava disputando o Campeonato Paulistinha. Tá vendo como isso como enche o saco, como faz diferença? E o calendário todo torto. Mas o time está se reforçando. A gente vai falar daqui a pouquinho do Corinthians. O Martínez chegou, está em São Paulo, deve assinar contrato já ser anunciado. O Corinthians ainda sonha com um volante, pode ser o Guilherme. Alguém para o lugar também do Castan, que é um jogador importante, era titular absoluto. Quer dizer, então o Corinthians está trabalhando, visando o Campeonato Brasileiro e também o Mundial de Clubes da FIFA. Mas terminar bem o Campeonato Brasileiro, além de garantir uma situação psicológica interessante, porque a gente está falando muito de Chelsea, Flávio, mas talvez no Mundial de Clubes da FIFA, o Corinthians cruze o Monterrey, que tem ali jogador. Seria ótimo. Porque o time mexicano nunca passou da primeira fase. Mas vai saber, né? O time é bom. É melhor do que Mazembe. O time é bom. É verdade, o time tem ali base da seleção mexicana, jogadores mas importantes. Eles não conseguem passar. Tanto é que o Mazembe detonou o Internacional, porque um raio do mexicano, o Necaxa, perdeu do Mazembe. Aí sobrou pro Inter, né? E queria só destacar o Danilo, que é um jogador que eu me lembro que quando o Corinthians perdeu pro Tolima, teve torcedores pichando muros, fora Alessandro, fora Danilo. Você vê como que o mundo dá volta e que as pessoas são emocionais e não entendem muito de futebol. Não entendem nada. Né? O Tite, ele apostou no Danilo, que tem uma postura tática importantíssima, e nesse jogo contra o Náutico, foi o principal jogador do time. Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro passado do Corinthians, foi o melhor jogador da Libertadores. Estou falando, claro, lógico, estou dando a minha opinião, né? Você em casa não concorda, aí a sua opinião. A minha é essa. Melhor jogador brasileiro do Corinthians e o melhor jogador da Libertadores. E sábado ele foi o jogador decisivo, não só pelos gols, mas por tudo que ele fez em campo. Com a bola nos pés e sem a bola também ajudando na marcação. Sem poder contar com os jogadores que servem a seleção brasileira que vai aos Jogos Olímpicos, Internacional e Santos jogaram em Porto Alegre e ficaram no empate 0-0. Já o Atlético Mineiro venceu mais uma, chegou aos 22 pontos e continua na liderança isolada do Brasileirão. Na ponta de baixo da tabela, o Atlético Goianiense perdeu e com apenas 2 pontos continua na lanterna. Veja os gols do final de semana. Em Santa Catarina, Ronaldinho Gaúcho de pênalti abriu o placar. Atlético Mineiro 1, Figueirense 0. O time da casa chegou ao empate com Anderson Conceição de cabeça, 1-1. Nos acréscimos do primeiro tempo, virou o jogo com Júlio César, 2-1. Aos 14 do segundo tempo, Rony fez mais um, Figueirense 3-1. O Atlético Mineiro não se entregou e diminuiu com Leonardo Silva de cabeça, 3-2. Bernard deixou tudo igual aos 23 minutos, também de cabeça, 3-3. E Guilherme virou o jogo aos 28 minutos. Final, Figueirense 3, Atlético Mineiro líder 4. Em Campinas, a Ponte Preta goleou o Curitiba por 4-1. Roger, artilheiro do campeonato, abriu o placar aos 36. Pereira, de cabeça, deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, o Ricardinho fez mais um para a Ponte, 2-1. Roger aproveitou o vacilo da zaga para marcar o segundo dele no jogo, o terceiro da Ponte. E nos acréscimos, Roger marcou o 6º gol dele no campeonato, o 4º da Ponte. Ponte Preta 4, Curitiba 1. Belo gol do Roger, artilheiro do Brasileirão. O Cruzeiro recebeu o Grêmio e Marcelo Moreno abriu o placar. Grêmio 1, Cruzeiro 0. O gladiador Kleber marcou o segundo gol do jogo, Grêmio 2-0. Marcelo Moreno fez mais um no segundo tempo, o segundo dele no jogo, o terceiro do Grêmio, 3-0. O Wellington Paulista de pênalti diminuiu, Cruzeiro 1, Grêmio 3. O Bahia recebeu o Flamengo, que fez 1-0 com Hernani, ex-Mojimirim, 1-0. O Bahia empatou o jogo com Kleberson, 1-1. Num pênalti duvidoso, Renato Abreu garantiu a vitória do Flamengo. Bahia 1, Flamengo 2. O Vasco recebeu o Lanterna Atlético Goianiense e teve trabalho. O único gol da partida foi contra, de Gabriel. Vasco 1, Atlético Goianiense 0. O Sport do Recife recebeu a Portuguesa e Henrique abriu o placar aos 15 minutos. Sport 1, Portuguesa 0. Gilberto marcou o segundo do Sport na segunda etapa, 2-0. A Portuguesa diminuiu 3 minutos depois, aos 26, com Moisés, e ficou nisso. Sport 2, Portuguesa 1.
No clássico entre Botafogo e Fluminense, o Fluminense saiu na frente com Fred aos 6 minutos, 1-0. Andrezinho deixou tudo igual. Botafogo 1, Fluminense 1, placar final. Erros acontecem no futebol. Agora, quando é sempre pro mesmo time, você começa a desconfiar, né? O Flamengo, de novo, teve um pênalti vergonhoso a favor dele. Quando jogou contra a Ponte em Campinas, teve um pênalti a favor da Ponte, que o juiz não marcou, um pênalti vergonhoso. Quer dizer, quando é a favor, eles marcam um pênalti que não existe. Quando é contra, eles marcam um pênalti que não existe. Então, o Bahia foi prejudicado, como a Ponte também foi. É uma vergonha que está acontecendo. O Atlético Mineiro demonstra muita força, não tem nada de cavalo paraguaio. O Fluminense, apesar de empatar com o Botafogo, é outro time muito forte. O Inter está sendo prejudicado pela seleção, mas de repente dá uma sorte, a seleção perde rápido e volta o Leandro Damião, volta o Oscar, e aí o time volta a ter consistência. E a nossa querida nega véia, mesmo tendo sido prejudicada contra o Vasco, contra o Flamengo, como a gente já falou, está com seus 15 pontos, fazendo bonito, bem legal, e meteu 4-1 no Coritiba. Ou seja, se fôssemos nós os finalistas, a coisa teria sido mais fácil na Copa do Brasil. É o segundo melhor paulista. Tá, você disse que está com 15 pontos no 8º lugar, mas tem um ponto a menos que o 4º colocado, que é o Botafogo. Quer dizer, então, teoricamente, está muito bem localizada a Ponte Preta. Sobre o Atlético, aí, os gols na Macaca, e o Roger. 3 gols. Eu nunca tinha feito 3 gols e fez ser artilheiro do campeonato. Não é o mesmo que foi vaiado no Campeonato Paulista e tal? Que... A torcida andou pegando o pé dele, mas ele deu motivo. Deu motivo, né? Ele andou meio folgado e tal. Agora parece que ele queria falar também sobre o Atlético Mineiro, que, veja só, estava perdendo por 3-1 em Santa Catarina do Figueirense. Quer dizer, de repente demonstra um poder de reação muito grande. Não é acaso não, o time é bom. Fala-se em Belo Horizonte que ainda pode chegar mais um reforço, de repente pode chegar o Robinho. O Santos está na parada, mas o Atlético Mineiro também o quer. É um time que foi grande nos anos 70, ganhou um campeonato brasileiro, inclusive foi o comando Tele Santana, o primeiro campeonato brasileiro em 71. Depois disputou algumas finais e andou sumido, né? Caiu para a 2ª divisão, não era mais aquele Atlético que o torcedor se acostumou a ver nos anos 70 e início dos anos 80. De repente, um novo título pode dar uma nova esperança para o torcedor do Galo, que tem uma torcida fanática e faz parte também da massa em Belo Horizonte. Deixa eu passar um recado para você. Você sabia que a partir de R$ 13.200, isso mesmo, a partir de R$ 13.200, você pode montar sua fábrica, produzindo até 3.000 blocos por dia. A Atlântica Mac, que há 40 anos fabrica máquinas para blocos de pavimentos de concreto, está lhe oferecendo uma grande oportunidade. São máquinas de ótima qualidade, versáteis e de fácil operação. Confira o VT. Invista no seu próprio negócio e tenha um retorno positivo que busca de maneira prática com padrão de qualidade. Na Atlântica Mac, você encontra as máquinas necessárias para montar a sua empresa. Com agilidade, elas fabricam blocos para qualquer tipo de construção, desde blocos para pavimentação até alvenaria. Aumente também a sua linha de produção. As máquinas oferecem facilidade na instalação e no manuseio, além de economizar espaço. Uma maneira simples e inteligente de gerar lucros. Não perca tempo e tenha sucesso em seus negócios. Ligue agora! E anote esse recado do São Paulino Marcelo. Na compra da sua máquina, falando que você viu esse comercial no nosso programa, você ainda vai ganhar um brinde super especial. Portanto, entre em contato agora mesmo com a Atlântica Mac. Agora a Série B. 7 jogos complementaram a 10ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Confira os resultados. Na sexta-feira, o Goiás, jogando no estádio Serra Dourada, venceu o América Mineiro por 2-0. E a sexta-feira 13 foi mesmo péssima para os times mineiros. O Ipatinga perdeu em casa por 3-0 para o Grêmio Barueri. Já no sábado, o Atlético Paranaense bateu o ABC de Natal por 2-1 em Paranaguá. O São Caetano, no Anacleto Campanella, fez 1-0 no Joinville. O América de Natal ficou no empate em 1-1 com o Ceará. O CRB de Alagoas, jogando no estádio Rei Pelé, venceu o Avaí por 2-0. E por fim, Bragantino e Guarani não passaram de 0-0 em Bragança Paulista. Agora, Jogos Olímpicos. Daqui a pouco, às 8 da noite, a Seleção Brasileira de Futebol embarca para Londres. Ontem, Mano Menezes comandou o último trabalho com bola antes da viagem e teve desfalque no time. Neste domingo, no Rio de Janeiro, a seleção brasileira fez o último treino antes de embarcar para Londres, cidade sede dos Jogos Olímpicos.
O técnico Mano Menezes comandou um coletivo e viu a equipe titular golear a reserva com grande atuação de Neymar. A baixa do treinamento ficou por conta de Alexandre Pato, que não participou da atividade devido a uma pancada sofrida no tornozelo direito no último sábado. O atacante fez um trabalho de fisioterapia e já apresenta melhora. Bom, Flávio, a seleção brasileira realizou o treino, disse que o Neymar foi muito bem no treino de ontem. Aliás, eu estava observando alguns jornais estrangeiros e estava vendo o Olé lá da Argentina, em Buenos Aires, e estampando logo um destaque enorme a performance do Neymar no treino da seleção brasileira que vai viajar para os Jogos Olímpicos. Agora, tem só um detalhe que eu lamento muito, Flávio. Jogos Olímpicos, era para o Ney Franco estar lá fazendo um trabalho, independente do planejamento, humano, só observando de longe, vendo que ele poderia aproveitar de melhor dessa seleção para usar na Copa do Mundo de 2014. Não, vai o Mano Menezes para lá e com a corda do pescoço, sabendo que se não conquistar a medalha de ouro, a chance dele ser demitido é muito grande. Quer dizer, é uma situação desnecessária e que mostra um amadorismo incrível no futebol brasileiro. Você vê que o tempo passou, as coisas se modernizaram, mas os dirigentes continuam os mesmos de décadas atrás. Eu já acho que essa seleção está fora de hora, deveria levar só molecada de sub-16, sub-17. Acho um absurdo o Santos jogar, o Internacional jogar sem os seus grandes jogadores. Um Santos Internacional sem Oscar, sem Leandro Damião, sem Neymar, Paulo, sem Lucas. Rafael, quer dizer, é uma coisa ridícula você estragar o seu próprio campeonato. E porque eles querem brincar de ganhar medalhinha. E se eles acham que o Mano Menezes não serve, se depende da medalhinha, então tira logo, porque eles não têm planejamento. Né? Claro. E mais um detalhe, essa seleção ela vai com um monte de torcida contra. Porque o São Paulino está louco para que o Lucas volte, o Santista nem se fala com o Neymar, os caras do Internacional, ou seja, se eles chegarem até a final, eles vão ficar 9 rodadas sem jogar pelas suas equipes, aquelas que pagam salário. Então você que gosta do seu time, torça para que perca logo, para voltar rápido para aqueles que realmente têm direito de jogador, aqueles que bancam. O Santos vai ficar meio campeonato sem o Neymar, que já ficou, né? Um período atrás com o Libertadores e tal, é brincadeira de mau gosto. Flávio, você sabe que tem uma coisa que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, a gente conversa muito aqui, eu fico me perguntando, às vezes quando a gente encontra um dirigente, estou oportunidade de conversar, eu sinceramente nunca toquei no assunto, mas é tão difícil enxergar que já passou da hora de você mudar o calendário do futebol brasileiro, equipará-lo com o futebol europeu. Por exemplo, o Boca Juniors terminou a Libertadores América, os jogadores estão em férias. Estão em férias para pensarem no campeonato que vai começar em agosto. Aqui terminou o campeonato da Copa do Brasil, a Libertadores da América, os times se dividindo com o campeonato, todo mundo se reforçando. Já temos 10 rodadas, 9 rodadas. Quer dizer, não é possível que ninguém consiga enxergar a necessidade de se mudar o calendário. E a gente fica falando aqui como se fôssemos idiotas. É óbvio que, se você fizer uma liga, você resolve isso. Aí você fala, por que eles mantêm a federação, as federações da confederação, que pegam o dinheiro dos clubes e depois emprestam esse dinheiro a juros pesados, dando cartaz para os caras que não merecem nada, pessoas que não têm nada, não significam nada de futebol. Por que eles não fazem a liga? Eles não conseguem explicar. O que me faz deduzir o seguinte, tudo farinha do mesmo saco. Né? Você teria um campeonato, só vou concluir o raciocínio, um campeonato mais forte, os jogadores estariam em férias, agora em agosto iam participar de torneios na Europa, fazer dinheiro na China, na Europa, nos Estados Unidos, torneios de pré-temporada. O Corinthians teve um ano Ronaldo e Roberto Carlos e não fez um jogo. Não conseguiu jogar com o Real Madrid, não conseguiu jogar com o Barcelona e tudo isso é dinheiro. Dinheiro jogado. Que fica na federação, fica na CBF. Por quê? Farinhas do mesmo saco. O atacante Didier Drogba, herói do Chelsea na conquista do título da Champions League de 2012, foi apresentado em seu novo clube, o Xangai Shenhua. O marfinense de 34 anos firmou contrato com os chineses até 2015. O artilheiro marfinense Didier Drogba foi apresentado oficialmente pelo Xangai Shenhua como novo atacante da equipe. O jogador herói da conquista da Champions League deste ano pelo Chelsea chegou à China com o status de ídolo e afirmou estar preparado para mais esta empreitada na carreira. Eu decidi me transferir para cá quando o presidente mostrou o projeto que estava tentando implementar no Shenhua. Ele tem ideias ambiciosas para ajudar o desenvolvimento do futebol,
não só aqui no clube, como em toda a China, disse ele. Drogba assinou um contrato de 2 anos e meio com o time chinês e deve receber cerca de 300 mil euros por semana. Eu não vim para cá com a ideia de ganhar muito dinheiro. Estou aqui porque este novo desafio é completamente diferente de todos que tive na Europa e, sem dúvida, o maior da minha carreira. Aos 34 anos, o atacante afirmou que vai brigar por títulos, agora do outro lado do mundo. Eu não estou aqui para me aposentar. Eu quero que as pessoas entendam que eu estou aqui para vencer e não para sentar e relaxar. Cara de pau, hein? Quer dizer que o sonho da vida dele era jogar na China. Tá bom. Não foi lá para ganhar dinheiro, não. Mas que cara de pau, hein? Tá tudo certo, mas é cara de pau. 300 mil euros por semana só, Flávio. Não foi por causa do dinheiro, não. Doa o dinheiro, não pega. Doa lá pro pessoal da China. Faz uma doação, já que não é por dinheiro, né? Bem, agora hora dos recadinhos. Faça parte do time do Gazeta Esportiva também no Twitter. Lembrando que é só nos seguir. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. Faça como o Ed, lá da Bahia, o Hudson Brito, de Caraguatatuba, e o Ronaldo Crute, de Pindamonhangaba. Celso? E também como a Ana, a Elisângela e a Lilian, sempre acompanhadas, ligadas no Gazeta Esportiva. Eu sei de duas coisas sobre você. Uma é que você adora televisão e outra que não dispensa um bom programa, como o Gazeta Esportiva, por exemplo. Por isso, hoje eu quero falar da Sky Livre, que é a parabólica da Sky sem mensalidade. Você paga apenas uma vez e tem canais abertos com programação para toda a família. Filmes, desenhos, esportes, novelas e muito mais, com imagem e som 100% digitais. Programação completa e imagem sem chuvisco e nem fantasmas. E você não vai acreditar. Tudo isso a partir de R$ 339 em até 4 vezes sem juros. Isso mesmo, eu vou repetir. R$ 339 em até 4 vezes sem juros e sem mensalidade. Não falei que era incrível? Então adquira hoje mesmo a sua Sky Livre. Ligue para 4004-2890. 4004-2890. Acesse skylivre.com.br ou procure o revendedor Sky Livre mais próximo de você. Sky Livre, quem tem orgulho. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, Bissoto e Lucão falam da expectativa para a Olimpíada de Londres. Reforço do Timão, Guerreiro é apresentado hoje. E as notícias de Palmeiras e São Paulo após o empate no clássico de ontem. A máquina já tem sua próxima vítima. Pelas barbas do profeta! Ele é narrador de futebol. Balançou o capim no fundo do gol! Adivinhou? Olho no lance! Não vá perder. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. A máquina, movida a conhecimento humano. Nesta terça, 11h30 da noite. Pelo amor dos meus filhinhos! Todo Volkswagen segue um padrão de qualidade. Este tem iSystem, sensor de estacionamento traseiro e sem falar no acabamento e no conforto interno. E que certeza eu tenho de que o carro tem tudo isso? É só você procurar o selo de garantia. O selo de garantia? Onde? Esse aqui. Vale a pena escolher um Volkswagen. Gol completo por 31.720 com taxa zero. Box completo por 33.490 com taxa zero. Mais GPS e IPVA 2012 grátis. Vale a pena escolher um Volkswagen. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença para o seu coração. Comece a usar Becel hoje. Uma pequena mudança com ômegas 3 e 6 e muito sabor. Becel, ame o seu coração. O governo do estado de São Paulo criou Via Rápida Emprego. Em apenas 3 meses, você aprende uma nova profissão. Eletricista, garçom, jardineiro. Relaxa, tem corte e costura e muito mais. Tudo de graça. Inscreva-se já. Governo do estado de São Paulo. Grandes ideias. Compromisso com você. Entrei. Negócio rápido. Banda larga da NET. Ah, tá. A minha é tipo NET. E tem Wi-Fi grátis? Tem Wi-Fi. Tipo, vai até onde o fio deixar, sabe? Mas tem 10 mega pra baixar vídeos? Tipo, baixar. Tipo, baixar. Tipo, baixar. Tipo. E deu pau? Tipo, deu pau.
10 mega por apenas R$ 29,80 por mês. Aproveite que é até o final do ano. Gazeta Esportiva. Volta já. Você já sabe que a programação da TV Gazeta é totalmente produzida com tecnologia Full HD, exibindo o conteúdo que você gosta com a melhor qualidade digital de som e imagem. A novidade é que agora, além de sintonizar nossa programação pelo canal 11 VHF e 11.1 TV Digital, você também pode ter acesso ao nosso conteúdo HD pelo canal 311 da Vivo TV. Muito mais alcance com qualidade Full HD de som e imagem. TV Gazeta HD. Mais diversão em alta definição. Curiosidades do Brasileirão. Dizem que 1 é pouco e 2 é bom. Mas a melhor média de gols do campeonato é de 1,56 gols por partida. Essa conquista incrível na história do Brasileirão é do tricolor paulista. Haja artilharia. Curiosidades do Brasileirão. Na TV Gazeta tem. Se a safra for boa ou não tão boa, se tudo funcionar direitinho ou nada funcionar. Nos momentos inesperados, nas tempestades repentinas, se o sertão virar mar, se o mundo virar de cabeça para baixo, de uma coisa pode ter certeza, sempre vou estar com você. Nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta. A crise econômica mundial tem reflexos no Brasil. Relatório do Banco Central feito junto a instituições financeiras prevê pela primeira vez a expansão do PIB abaixo de 2% neste ano. Perigo, famílias do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, continuam morando em casas condenadas pela Defesa Civil. O problema teria sido causado por uma obra da Sabesp. Ladrões invadem supermercado na zona sul de São Paulo e fazem funcionário refém. Durante a fuga, houve perseguição policial e um suspeito morreu. E ainda acidente com ônibus superlotado no Nepal mata pelo menos 39 pessoas. Todos os dias, os bombeiros enfrentam situações tensas e dramáticas. Mas Rafael Luz, um bombeiro, decidiu contar casos engraçados da profissão em uma peça em formato stand-up comedy. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. E eu espero por você. Até já, hein? Voltamos para falar de velocidade. Depois de 2 etapas, o espanhol Jorge Lorenzo voltou a subir no lugar mais alto do pódio. Além da vitória no GP da Itália, ele assumiu a liderança do Mundial de Motovelocidade. Já nas primeiras curvas do GP da Itália, Jorge Lorenzo mostrou que não estava a fim de repetir o desempenho das últimas 2 provas. O espanhol foi logo tirando a liderança do compatriota Dani Pedrosa, que acabou caindo para terceiro depois da ultrapassagem de André Dovizioso. 10 voltas mais tarde, o piloto da Honda conseguiu recuperar a segunda posição do italiano. Dovizioso ainda perdeu a terceira posição para Stefan Bradl, mas a alegria do alemão durou pouco. O anfitrião tratou de acelerar a Yamaha para voltar ao terceiro lugar. Lá na frente, bem tranquilo, Jorge Lorenzo fechou a prova em primeiro, seguido por Dani Pedrosa e por André Dovizioso. Com a vitória, o espanhol chegou aos 185 pontos no Mundial de Pilotos, 19 a mais que o compatriota Dani Pedrosa. A próxima etapa acontece nos Estados Unidos no dia 29 deste mês. Agora, tênis. O ranking da Associação de Tenistas Profissionais, divulgado nesta segunda-feira, tem 2 destaques. O primeiro é o recorde estabelecido pelo suíço Roger Federer, que completou 287 semanas como o número 1 do mundo. Outro destaque é a evolução do brasileiro Tomás Bellucci, que subiu 4 posições e alcançou o posto de número 60 após chegar à semifinal do Aberto de Stuttgart. E o torneio foi vencido justamente pelo algoz de Bellucci na competição. Acompanhe. O sérvio Janko Tipsarevic, que eliminou o brasileiro Tomás Bellucci na semifinal, decidiu o Aberto de Stuttgart, na Alemanha, contra o argentino Juan Mónaco.
Na primeira parcial, os tenistas tiveram dificuldades para confirmar o serviço, mas Tipsarevic conseguiu ligeira vantagem e fechou o set em 6-4. Tudo indicava uma vitória tranquila do sérvio, que liderava a segunda parcial por 4-0. Só que Mônaco conseguiu reagir, fez 7-5 e empatou o confronto. Mas a reação parou por aí. Tipsarevic retomou o controle do jogo, fechou o terceiro set em 6-3, o jogo em 2-1 e faturou o terceiro título como profissional, o primeiro em quadra de saibro. Vôlei. Tá chegando a hora do Brasil entrar em quadra para brigar pela medalha de ouro em Londres. Em 2008, os nossos rapazes ficaram com a prata. Em 2012, eles querem reconquistar o topo do pódio. 2 dos nossos representantes, Lucão e Visotto, estiveram no Salão Brasil Sport Show e falaram sobre a expectativa para os jogos. Para eles, a competição será dura em Londres. Lucão com 2,10 metros de altura. Visotto com 2,12. Eu, que não tenho nem 1,75, tenho que pedir para os caras sentarem para dar entrevista. Pedir para você ficar sentado, porque senão eu não chego em você, rapaz, você é muito grande. 2,12 não é mole não. Os dois sabem que o torcedor brasileiro está mal acostumado com a seleção brasileira masculina de vôlei. Com Bernardinho ganharam tudo, só que na última Liga Mundial o Brasil ficou em 6º lugar. Resultado que serviu de alerta. Eu acho que a principal palavra é essa, alerta, né? Saber que a nossa seleção, ela teve no ponto mais alto do bote o tempo inteiro, só que as outras seleções evoluíram muito, principalmente a equipe da Polônia, que a gente viu jogando um grande voleibol muito coeso. Infelizmente, passando por um momento delicado, com algumas contusões, mas esses problemas estão sendo sanados aos poucos, porque vão bem em lesão, precisa de um tempo para recuperar. Então a gente espera chegar na Olimpíada em Londres com o time numa melhor forma e com certeza a gente vai conseguir desempenhar melhor. Totalmente recuperado de uma arritmia cardíaca, Visotto está mais que preparado para esse desafio. Voltei a treinar tem mais ou menos 1 mês e meio e tinha ficado 1 mês e meio parado e estou cada vez melhor. E quando daqui a 2 semanas que você estreia, vou estar melhor ainda. No próximo dia 22, nossos atletas da seleção brasileira masculina de vôlei viajam para Londres, onde vão disputar mais uma edição dos Jogos Olímpicos. E é claro, vão correr atrás de mais uma medalha de ouro. E nesse momento, a ansiedade é muito grande. A ansiedade vem já de tempo, né? Me preparando, que nem eu falei lá na entrevista, desde o clube, focando para chegar bem fisicamente, para estar no meu auge na Olimpíada. Essa é a minha primeira participação, não vejo a hora de chegar. E ao mesmo tempo sem controlar essa ansiedade, mas é um sonho de todo atleta e comigo não é diferente. Nos Jogos Olímpicos, o Brasil está no grupo B, ao lado da Rússia, dos Estados Unidos, Sérvia, Alemanha e Tunísia. Mas parece que existem outros adversários que também preocupam. Polônia, Itália, Rússia, Estados Unidos. Eu acho que a própria Sérvia, que está na nossa chave também, se for pegar a Alemanha, que muita gente há tempo atrás nem sabia que participava da Liga Mundial, conseguiu chegar numa final agora, está jogando um voleibol muito bacana, então tem várias seleções aí que podem chegar lá na frente e podem disputar uma medalha. Então vai ser uma Olimpíada bem parelha e bem complicada. Pare tudo! Vamos falar da coisa mais importante que existe, o seu sorriso. Na Simplan você conta com profissionais especializados em implantes. O implante é capaz de transformar tanto o seu sorriso quanto a sua vida pessoal e profissional. Afinal, o sorriso é o seu maior cartão de visitas. E se precisar colocar aparelho, a Simplan tem os aparelhos personalizados, transparentes, que são chamados alinhadores. É uma alternativa quase invisível aos aparelhos tradicionais. Como são esses aparelhos? Eles são jogos de posicionadores sequenciais individualizados, ou seja, feitos sob medida, quase invisíveis, repito, que reposicionam seus dentes sem usar metais ou fios, para você ficar com um sorriso perfeito. Venha conhecer a Simplan. Ligue para 11 21 25 30 10. Saiba qual a unidade mais próxima da sua casa. 11 21 25 30 10. Agende agora uma avaliação. Simplan, fazendo você sorrir. São Paulo, o repórter Adriano Dolfi esteve nesta tarde no CT da Barra Funda e acompanhou como foram as atividades desta fria segunda-feira, visando a preparação para o jogo contra o Vasco da Gama no Morumbi.
estava difícil de trabalhar. O frio combinado com a chuva diminuiu ainda mais a sensação térmica. Mesmo assim, lá estavam os jogadores no gramado do CT da Barra Funda. Bem verdade que eram só os reservas e o goleiro Denis, melhor em campo no clássico de ontem e herói ao defender a penalidade cobrada por Valdívia. Empate que garantiu o tricolor na 5ª colocação. O São Paulo passa a pensar agora no duelo contra o Vasco, que acontece nesta quarta-feira no estádio do Morumbi. Para essa partida, o técnico Ney Franco não vai contar com o volante Denilson, que levou mais um cartão amarelo e está suspenso. O favorito para entrar em sua vaga é Rodrigo Caio. Por falar no meio de campo, o técnico Ney Franco solicitou a contratação do meia Dudu, atualmente no Dínamo de Kiev e que no ano passado defendia o Cruzeiro. Em relação ao Dudu, é um jogador que eu conheço, é um jogador que a diretoria do São Paulo me procurou, me perguntou se eu interessava pelo jogador na parte técnica, e é um jogador que me interessa na parte técnica, já foi campeão brasileiro comigo na Série B pelo Curitiba, já foi campeão comigo mundial na seleção Sub-20, um jogador que eu conheço muito bem, e é um jogador que pode vir dar uma opção para o São Paulo como um segundo atacante. Ele joga bem aberto do lado esquerdo, um jogador de meia de ligação, né, na característica do Jadson. O negócio esbarra no alto valor da contratação, por isso a diretoria busca a ajuda de investidores. Com imagens de Claudinei Braghini, apoio Osmar Menezes, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Depois do empate de ontem contra o São Paulo, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram agora à tarde na academia de futebol. Sem tempo para folga, o Verdão se prepara para encarar na próxima quinta-feira um velho e conhecido adversário da torcida alviverde. É com você, Alexandre Silvestre. O Felipão tem vários problemas para armar o Palmeiras, que enfrenta o Coritiba nessa quinta-feira. No Couto Pereira, agora é Campeonato Brasileiro. Os dois times se encontram na zona do rebaixamento. Felipão tem alguns ausentes por suspensão, casos do Maicon Leite, do João Vitor e também do Henrique, outros que já foram vetados pelo departamento médico, Thiago Heleno, Roman, Barcos e Luan, e duas dúvidas, o Maurício Ramos e também o Marcos Assunção. Aqui atrás está o lateral direito, o titular da equipe, o Arthur, que quebrou um galho de zagueiro no clássico contra o São Paulo depois que o Henrique foi expulso. E ele conversou com a gente há instantes na sala de imprensa da Academia de Futebol. A gente confia no grupo que a gente tem. Vai com dificuldades, quinta-feira, mas vamos esperar o professor Felipe escalar quem vai jogar nas posições que está com lesões e suspensas. O Arthur, nesse momento de dificuldade que vocês têm que conquistar esses pontos aí para sair da zona do rebaixamento e com muitas ausências, desfalques, o poder de superação, a vontade, acaba equilibrando as coisas? Eu acho que sim. Eu acho que a prova foi com a segunda semifinal aqui contra o Grêmio, quando o Valdívia foi expulso. E ontem também no Clássico. Eu acho que esse está sendo o ponto-chave do nosso time. Eu acho que todo mundo correndo, todo mundo ajudando um ao outro. E quando o Henrique foi expulso, a gente se fechou e falou, não vamos tomar mais gols. E eu acho que esse empenho, essa determinação é que está fazendo nosso time crescer na competição. Queria saber se você chegou a ter uma formação como zagueiro, qual o período da tua carreira que você jogou como zagueiro? Eu profissionalizei aos 22 anos e comecei a jogar na zaga. Isso no Vitória da Conquista, time do interior que eu comecei. E toda a minha vida eu joguei de zagueiro. Vim jogar lateral quando o professor Antônio Carlos, na situação difícil do São Caetano, que estava na zona de rebaixamento, ele falou, vou te colocar na lateral. E daí em diante hoje eu sou lateral direito, mas se o professor Felipe optar por mim na zaga, eu vou tentar dar o meu melhor. Depois de anunciar a saída de Leandro Castan e William, o Corinthians deve perder Alex e Liedson para a sequência da temporada. O argentino Martínez, destaque do Vélez na Libertadores, chegou e o peruano Paulo Guerreiro já treinou e será oficialmente apresentado. Do CT Joaquim Grava, o repórter Felipe Esboril tem as informações. Uma segunda-feira cheia aqui no CT Joaquim Grava. Primeiro foi o frio, que resolveu dar as caras. Depois a chuva veio e complicou ainda mais. E se você pensa que com o técnico Tite tem moleza, nada disso. Todo mundo para o campo, com a exceção de alguns titulares que ficaram na academia fazendo o famoso fortalecimento muscular. Agora, torcedor do Corinthians, aí está a grande novidade de hoje. Paulo Guerreiro, atacante peruano,
que já treinou na tarde de hoje e logo mais vai ser apresentado como novo reforço do timão. Segundo informações vindas de jornalistas peruanos que vieram acompanhar essa chegada, Guerreiro é um jogador bastante forte, com muita vontade e requintes de muita raça e determinação. Pertence também à seleção do Peru. Veio para o Corinthians depois de um período de 8 anos na Alemanha e passagens pelo Bayern de Munique e o Hamburgo. O atacante assinou contrato com o timão por 3 anos. Outro que deve chegar aqui no Corinthians é o atacante argentino Martínez, que vem do Vélez Sarsfield, da Argentina. O jogador chegou esta manhã aqui no Brasil e realiza exames médicos. Agora, torcedor corintiano, as boas notícias terminam por aí. Mas 2 jogadores devem deixar o elenco. O primeiro deles, Liedson, atacante que não entrou em um acordo para a renovação de contrato aqui no timão e não veste mais a camisa do Corinthians. O outro é Alex, que já teria tudo acertado com o Al Garrafa, dos Emirados Árabes. Bom, o Liedson, eu acho que a saída vai ser o caminho mesmo e o Corinthians está repondo com o Paulo Guerreiro, que é um jogador xarope, é meio espiruqueta, mas ele joga bem, é bom jogador, sem dúvida, um belo reforço do Corinthians. E a saída do Alex também, mais ou menos natural, vai ganhar mais uma grana, tá tudo certo, que ele seja feliz. O Martínez joga um pouquinho diferente do Paulo Guerreiro, ele é mais do Alex. Mas ele é um jogador que chega bem na área, chuta bem. O Corinthians fez 2 belas contratações. Pode não dar certo, às vezes acontece. Mas, a priori, parabéns ao Corinthians. Trouxe 2 jogadores importantes. O Guerreiro é só ter um controlezinho dentro do campo, tal, que é tranquilo. E o Martínez é um belo jogador. Gostei das 2 contratações. É um homem de área, né? E acho que nessa análise do Corinthians, Flávio, cabe o fato de que titular mesmo, o Corinthians perdeu o Castan e talvez perca o Alex. Aí o Guerreiro ele vem, o Liedson está indo embora, que o Corinthians até queria renovar mais por 6 meses. O Liedson quer pelo menos até o final do ano que vem, né? E não há acordo nesse sentido, até porque existe uma desconfiança do ponto de vista físico do Liedson. Paulo Guerreiro chega para suprir esse lugar do Liedson. O Martínez, no primeiro momento, acho que ele veio para o lugar do William, né? É uma opção para jogar um pouco mais aberto e tal. Aí o Corinthians vai ter que pensar num jogador para o lugar do Alex, fala assim naquele Nenê que jogou no Paulista, no Palmeiras, está na França. Do campeonato francês, do PSG. De repente muito pode ser um nome que pode jogar. Muito bom. E para a reserva, para o lugar do Castan, tem em casa, tem o Marquinhos, tem o próprio Paulo André, mas se chegar mais um zagueiro também, ninguém vai reclamar, porque o Corinthians precisa de um bom elenco. Bom lembrar que o Wallace e o Paulo André passaram boa parte do tempo machucados. E agora, resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. O técnico Ney Franco conseguirá arrumar a equipe do São Paulo, sim ou não? De acordo com os internautas, não, com 67% dos votos. Bem, o Gazeta Esportiva fica por aqui. Amanhã, ao meio-dia, tem Super Esporte. A gente volta amanhã, às 6 da tarde. Até lá, tchau. E nós nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Abração, tchau. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try and try. You succeed at last. O Super Esporte deixa você sempre antenado no mundo da bola. De segunda a sexta, meio-dia. Assista agora Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva.